Canal Tempo com Deus, palavra de Deus para minha e para sua vida. Deus abençoe você, que esse início de semana seja repleto de vitórias, bênçãos e realizações da parte do nosso Deus. Vamos aprender o que diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, no versículo 17, somente a parte A do versículo. Olha que palavra do rei Ezequias. Vamos entender o contexto aqui. O rei Ezequias ficou gravemente doente. Isaías, o profeta, foi até ele e falou assim: rei, prepara a tua casa porque a sua doença é de morte, você vai morrer. A Bíblia fala que o rei Ezequias chora amargamente, pede para que o Senhor cure ele, e ele tem um coração voltado ao Senhor, e a Bíblia fala que o Senhor escuta a oração do rei Ezequias e acrescenta a ele mais 15 anos de vida. Olha que espetacular, mas espetacular mesmo é o que ele diz no versículo 17. Preste atenção, ele diz assim: agora eu posso compreender, todo esse sofrimento foi para o meu próprio bem. O Senhor me amou, me libertou da cova da destruição e, além disso, perdoou todos os meus pecados. Olha que situação que esse rei se encontrava, foi curado, foi liberto, entendeu que o Deus a quem Isaías servia era um Deus que pode fazer o impossível. Ele entendeu que Deus, ele é o Deus de milagres, ele entendeu e compreendeu isso, mas ele não ficou só no milagre. O grande problema é que muitas pessoas pedem as coisas para Deus esperando somente o milagre, esperando somente a cura, esperando somente a transformação, a regeneração. Todos nós queremos ser curados. Se você tem uma pessoa que está enferma na sua casa, você ora para que ela seja curada, você quer que ela levante da cama, você quer que o Senhor faça a obra na vida dela. Porém, muitas vezes quando essa pessoa sai da cama, do sofrimento, ela não compreende o maior milagre que Deus faz na vida dela. O maior milagre não é a cura física. E aqui Ezequias entendeu e compreendeu isso. Entendeu que o nosso Deus, ele não só cura a parte física, se for da vontade dele, como todo o nosso organismo, toda a nossa estrutura, toda a nossa alma e o nosso espírito, faz com que nós sejamos nova criatura, faz com que nós sejamos transformados por completo. Deus não faz a obra pela metade. O problema somos nós, que muitas vezes quando recebemos a bênção, largamos de mão de Deus e não queremos mais estar na presença dele. Muitos estão como aquele povo que seguia Jesus, somente atrás de milagres. Mas quando você vê o rei dando essa declaração no versículo 17, você vê que ele compreendeu muito além do que a cura. Ele compreendeu o seguinte, que todo o sofrimento que ele passou foi para o bem dele. Quer dizer, todas as situações que nós passamos na vida são para algum propósito na vida nossa, para algum propósito nosso como pessoa aqui nessa terra, como cristão aqui nessa terra, como homem nessa terra. Tudo que nós passamos tem um porquê. Meu querido, nós temos que entender isso, porque senão a gente fica louco, a gente fica perdido. O Senhor nos chama, o Senhor nos acolhe, e muitas vezes nós passaremos sim por tribulação e por tormentas. Agora a questão é, por que nós estamos passando por isso? O que o Senhor quer nos ensinar com isso? O que o Senhor quer trabalhar na nossa vida através disso? Talvez a luta que você tem passado, você que está aí ouvindo esse vídeo, ela serve para que você quebre o seu orgulho, quebre o seu ego, quebre a sua justiça própria. Talvez você precise ser transformado na parte espiritual, na parte sexual. Talvez você precise ser transformado no seu casamento. Talvez você precise valorizar mais sua família. E o Senhor, ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente possa enxergar assim como o rei Ezequias enxergou, enxergar além. Não ficar somente reclamando quando nós estamos doentes, não ficar somente reclamando quando vem o problema na nossa vida, mas que a gente possa compreender que tudo que nós passamos tem um propósito. No caso de Ezequias, o propósito foi para o bem dele, foi para que ele compreendesse que o Senhor redime, livra a quem ele quer, que o Senhor ama e perdoa os pecados. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Se você está passando por alguma tormenta, antes de reclamar, antes de você murmurar, que tal você procurar na palavra de Deus
e orar ao Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Às vezes nós só aprendemos na hora da luta e da batalha. Às vezes o Senhor permite que nós passamos por isso, para que a gente cresça espiritualmente falando, e como homem e como ser humano aqui nessa terra. Que você possa aprender com as suas batalhas e as suas lutas, porque o Senhor te ama demais. O Senhor quer regenerar você, quer fazer com que você seja parecido com Ele aqui nessa terra. E às vezes nós temos que passar por lutas. No caso de Ezequias, ele foi curado, não só fisicamente, mas em todo o seu ser. Ele foi um homem que entendeu a graça do nosso Senhor. Deus te abençoe.